Olá, meu amigo, minha amiga, chegamos ao final do ano, né? É época de abraçar as pessoas, de trocar energias positivas e de falarmos as verdades do nosso coração. E você está preparado para escutar verdades também? Nós vimos ao longo desse ano que o presidente da República ele usou a verdade como uma espécie de mantra, a verdade bíblica lá de João 8,32, quando ele o tempo todo dizia que "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Mas será que esse valor é um valor que o presidente segue ao longo de toda a sua vida? E são esses os valores que ele sempre colocou na casa dele? Eu pergunto a você, você escutou dos seus pais em algum momento que só ia para frente quem roubasse, quem fizesse coisas erradas, quem sonegasse, porque senão você não sobreviveria? São esses valores que você passa para os seus filhos, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você quer bem? Bom, vamos ver aqui como foram criados os filhos do presidente Bolsonaro e se isso explica algumas confusões que estão acontecendo agora. Eu não estou acusando ninguém, eu apenas estou jogando um pouco mais de luz sobre algumas questões, porque esse é um papel de quem é jornalista, quem está observando a vida política, e é a responsabilidade e obrigação dos servidores públicos, sobretudo aqueles que têm mandatos eletivos, que se elegeram com a boa vontade e com a fé do cidadão. Vamos analisar algumas questões aqui e por que essas questões não foram muito explicitadas no período eleitoral. Primeiro aqui uma frase do presidente numa entrevista de 1999. Vamos lá. Não vamos chegar a lugar nenhum. E a culpa tá aí. Todo mundo viajando com espelho, com um salário de 5 mil reais líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai estar com meu salário. Não dá. Aí o presidente Bolsonaro, então deputado federal Bolsonaro, ele dizia ter um vencimento em torno de 5 mil reais e por isso não permitia que ele sequer conhecesse o país irmão, o Paraguai. Vamos ver outro trecho aqui da entrevista do presidente sobre alguns valores éticos e morais dele. Vamos lá. Ele sabe de tudo. Ele sabe. Poucos somos nós aqui que estão pagando imposto aqui embaixo. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio, eu não pago. Que o dinheiro vai pro ralo, vai pra sacanagem. Você, para reformar um emissário aqui, 30 minutos, pega dinheiro lá fora. O dinheiro que entra aqui só vai pro ralo. Agora, se vai para pagar juros das dívidas externas, para banqueiro, tá na cara que a cúpula, a elite brasileira, aplica lá fora. Não é desobediência civil que o senhor está... Eu prego sobrevivência. Sobrevivência. Se você for pagar tudo o que o governo pede para você, você não sobrevive. Porque logo se precisar de um médico, você não tem o dinheiro, você vai para a rede pública, né? Gente, eu deixo para sua reflexão. É possível o presidente da República, então um homem de 40 anos, 41 anos, naquela época, ele ter dois tipos de discurso, um discurso para televisão, em casa ele falar coisas completamente diferentes, dizer para os filhos assim, ó filho, papai estava brincando, tá? Vamos todo mundo ser ético, ser moral, ninguém vai fazer coisa errada não, tá? E o que explica os filhos terem se seduzido por essa vida pública? Presidente que na época tinha 5 mil reais de salário, né? Decorridos 20 anos, ele teve um crescimento patrimonial bastante invejável. Só para a gente fazer aqui algumas considerações, entre o patrimônio declarado pelo presidente Bolsonaro e o patrimônio declarado pelo seu vice, há uma discrepância gigantesca. O presidente Bolsonaro saiu do Exército na condição de capitão, de tenente, reformou-se como capitão, e o general Mourão chegou ao generalato, ao mais alto posto, e pelas declarações feitas à Justiça Eleitoral, o máximo que chegou o general Mourão é ter um patrimônio de 414 mil reais, um único apartamento lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente pode considerar que o presidente Bolsonaro, ao ter multiplicado o seu patrimônio muitas vezes e ter declarado pelo menos 5 vezes mais o que tem o general Mourão, que o general Mourão foi bobinho em ter ficado no Exército. Ele poderia ter seguido um caminho mais próspero, né? Mas aí deixo para suas conclusões. Aí eu não posso deixar de ressaltar que o jornal o Globo, no dia 28 de setembro de 2018, já às vésperas das eleições, fez uma matéria onde colocou repórteres para pesquisar em cartórios os bens em nome do presidente Bolsonaro, do candidato. E descobriu ações lá de separação, de partilha, onde alguns bens estavam sendo escondidos, segundo o jornal o Globo,
no valor de R$2.600.000. A ex-esposa, uma das ex-esposas do presidente Bolsonaro declarou que isso estava acontecendo porque, enfim, ele tinha que pagar a pensão alimentícia e dividir alguns patrimônios, né? Essas situações que a gente poderia dizer, no mínimo, que foram irregulares, em outro regime político, submeteria o político que fez esse tipo de coisa a situações muito sérias. Vai ver que é por isso que a família Bolsonaro tem tanta raiva do comunismo e do socialismo. Porque se essas práticas tivessem acontecido, por exemplo, na China, a família Bolsonaro teria alguns problemas muito sérios com a justiça penal daquele país. Mas vamos seguir aqui. O presidente Bolsonaro ele declarou mais ou menos R$2.200 e poucos mil de patrimônio líquido. Dentre esse patrimônio, ele declarou ter R$481.836 em dinheiro na poupança. Tutu Money declarou também 5 imóveis. Os imóveis do presidente Bolsonaro eles estão no valor muito abaixo do mercado imobiliário percebido nas corretoras de imóveis de todo o Brasil. Por exemplo, o apartamento que ele declara valer R$240 mil lá em Brasília, você só encontra por R$720 mil. Uma das casas na Barra da Tijuca, que ele declara valer R$600 mil, você só encontra por R$2.800.000. Uma outra casa que ele declara ter pago R$400 mil, ou valer R$400 mil, você não encontra por menos de R$2.700.000, preço médio. Você tem casa até de R$6 milhões, R$6,5 milhões, apartamentos, enfim. Ele tem vários imóveis, um em Angra dos Reis, outra casa no subúrbio em Bento Ribeiro, dentro dos que são declarados. Também tem veículos também com valor econômico muito importante, como o micro-ônibus Sprinter, no valor de R$141 mil, tem um outro valendo R$100 mil, tem mais um Corolla, uma Land Rover, enfim. O presidente da República, portanto, tem um patrimônio muito interessante. O engraçado é o seguinte, é que patrimônio de político sempre vale menos do que dos pobres mortais, né? Os valores declarados dos políticos, de uma maneira geral, sempre estão no valor muito abaixo do mercado. Por que será que isso acontece? Que isso aconteça na vida de pessoas privadas, pessoas físicas, não é uma coisa desconhecida, porque muitas pessoas em transações de imóveis colocam um valor menor para pagarem menos impostos. Isso está irregular, isso é ilícito também. Mas, em se tratando de um homem público, isso é uma coisa criminosa que não pode ser tolerada. E por que os meios de comunicação não abordaram essa questão em profundidade? Por uma razão muito simples. O Bolsonaro estava se viabilizando como um virtual vencedor das eleições e um grande oponente a qualquer força de esquerda, fosse quem fosse o candidato da esquerda que fosse para o segundo turno contra ele. Então, os meios de comunicação simplesmente se silenciaram em relação a essa questão. Fizeram matéria sobre o crescimento patrimonial do presidente Bolsonaro, mas não esmiuçaram isso nos telejornais, no Fantástico, no Jornal Nacional, não repercutiram, não foram lá, não mostraram imagens, não consultaram corretores de imóveis, moradores vizinhos, nada. Ele foi absolutamente preservado porque ele já estava trazendo na sua mochila o então político, que não se assumia como tal, né, Paulo Guedes, que está comandando a política econômica do Brasil ao gosto dos grandes grupos econômicos, financeiros, as oligarquias familiares no Brasil e as pessoas que estão ajudando o nosso país durante tantas décadas a permanecer como uma grande colônia. Então, eles foram cúmplices nessa história. Eles batem no Bolsonaro muito mais pelos aspectos pessoais e muito menos pelos aspectos políticos, porque para eles o Bolsonaro está até atrapalhando, porque a área econômica nunca foi tão promissora para quem está roubando um país de terceiro mundo como o nosso país. Bom, e os filhos do presidente Bolsonaro, que tinham a época da entrevista que ele deu, como eu disse a vocês, entre 15 e 18 anos, 15, 17 e 18 anos, também tiveram uma vida patrimonial muito eficiente. Todos eles têm também vários imóveis. O Flávio Bolsonaro, que está no olho do furacão, ele tinha 18 anos quando o presidente dizia essas coisas na televisão, declarou à Justiça Eleitoral, tem um patrimônio de R$ 1.741.000 e 50% da loja de chocolate.
no valor de R$50 mil apenas. Eu vou colocar os links todos para vocês darem uma checada, tá, gente? As declarações na Justiça Eleitoral, enfim, aqui não tem nenhuma reportagem investigativa, apenas a gente consegue pegar essas questões na internet e nos sites públicos de uma maneira geral. O Flávio Bolsonaro também ele tinha, à época da Justiça Eleitoral dessa declaração, investimentos da ordem de R$558 mil. Já Eduardo, um dos outros filhos, tem 2 apartamentos, um declarado de R$900 mil, o outro em Copacabana, apenas de R$206 mil, na rua Santa Clara. Também o pessoal consegue comprar imóvel baratinho, né? E o detalhe é que ele é deputado federal por São Paulo. E 2 imóveis dele são no Rio de Janeiro. Isso aí se explica porque, dentro do padrão ético da família, eles, como Bolsonaro disputava as eleições como deputado federal no Rio de Janeiro e queria colocar mais um filho dentro da política, então o filho se inscreveu eleitoralmente lá por São Paulo e se elegeu em São Paulo, mas ele não tem vida nenhuma em São Paulo. Isso aí é uma coisa ilegal? Não, ilegal eu acho que é difícil a gente conseguir materializar isso. Mas, no mínimo, é uma infração de ordem ética, de ordem moral. Você eleger com os votos dos cidadãos de um Estado e você ter a sua vida afetiva, a sua vida profissional, sua vida familiar toda em outro canto, né? Os 3 filhos do presidente, então, eles têm muito talento para comércio, para administrar imóveis e para movimentar dinheiro em espécie. Na cafeteria lá do Flávio Bolsonaro, o Ministério Público aponta que 35% do movimento da loja se dá em dinheiro vivo. Eu acho a coisa muito curiosa. Você que é comerciante no Brasil inteiro, você normalmente não tem mais do que 5% de dinheiro movimentado em sua loja de varejo. No entanto, lá na loja do filho do presidente, é só dinheiro em espécie. O filho mais pobre e menos talentoso para as questões imobiliárias do presidente é o Carlos Bolsonaro, o que é mais virulento nas redes, que tem apenas 3 imóveis, um em Copacabana, um na Tijuca e outro no centro, com os vencimentos de vereador, que vamos falar a verdade. O vereador hoje deve estar ganhando no máximo uns 15, 16 mil reais. Ele também conseguiu desdobrar esse patrimônio, esses vencimentos dele, de uma forma muito eficiente. Mas a família é essa coisa toda que nós estamos vendo no cotidiano. Gente, não levem a mal, vocês são bolsonaristas, mas eu acho que é importante a gente saber como se comportava aquele que é o presidente da República, quais são os seus valores, se ele mudou radicalmente, se ele pensa de forma diferente, e se isso é uma coisa menor porque ele estaria fazendo muito bem ao Brasil. Eu acho o contrário, eu acho que ele está fazendo muito mal ao Brasil, eu acho que, inclusive, que ele é uma figura descartável, os meios de comunicação. Os grandes grupos econômicos, eles estão apenas dando mais tempo para as reformas irem passando, para eles poderem fazer grandes negócios, e numa eventualidade, se entrar o Mourão, estará tudo pacificado também, desde que Mourão também não faça nenhuma mudança na política econômica do nosso país. Gente, eu joguei essas questões para vocês, não vou tirar férias agora, só em março, então a gente vai continuar a se falar aqui. E eu espero que vocês reflitam sobre essas coisas aqui, conversem com seus amigos bolsonaristas, para que eles expliquem para a gente como é que faz para, num período de 20 anos, você ter uma família que só está dentro da política ter conseguido esse progresso todo. Eu fico por aqui e desejo para vocês tudo de bom. Um grande abraço, tchau!